Maranata, queridos amigos e irmãos, que paz e Deus seja com nós, nos ali para mais uma meditação, minha dia com Deus. E queridos, hoje eu também falo de um tema muito importante que é a igreja e a lei. O que a igreja verdadeira te ensina sobre a lei? Será que a igreja verdadeira te ensina a ser fiéis de que lei foi abolido na cruz, de que lei de cabal e mais pena não nos siga porque é algo de Antigo Testamento ou era algo que era só para judeus? Será que esta ensina mas que nós, como nós é salvo pela graça, já não pode anular a lei? Ou mas que Cristo vem muda a lei? Queridos, para que ela não precisa, vai a palavra de Deus, que é lâmpada e luz para nossos pés, que aquele que Jesus falou, mas a igreja deve ser santificada. Santifica-os na palavra, porque a tua palavra é a verdade, porque a palavra de Deus é aquele que foi dado para que ensinando aquilo que é a verdade sobre o caminho de Deus. Então, queridos, não precisa ir para a Bíblia. No livro de Romanos, capítulo 3, versículo 31, Paulo está falando o seguinte: anulamos, pois, a lei pela fé. Ele mesmo te responde de maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei, confirmamos a lei. Paulo acaba de falar ali, nós, é mesmo Paulo que no livro de Efésios capítulo 2 fala que nós é salvo pela graça por meio da fé. Ali está falando agora, por que nós é salvo pela fé? Será que nós não anula a lei? Paulo fala de maneira nenhuma. Antes não estabelece a lei. Então, Paulo mostra que nós nunca deve anular a lei porque nós é salvo pela fé. Porque fé que anula a lei, porque tem uma harmonia entre eles. Lei e a graça existem uma harmonia. Paulo está mostrando o papel de lei. Está mostrando, será que lei é pecado? No versículo 28 do capítulo 3, Paulo está falando, será que lei é pecado? Ele está falando, não, lei é pecado. Do contrário, sem lei nunca te conceba coisa que é pecado. Por quê? Porque lei está mostrando o caráter de Deus. Lei está mostrando vontade de Deus, modo que Deus crê para que nós não vive. Cabo adultério, cabo mata, está mostrando que é amor a Deus e amor a nós próximo. Então, Allah, agora, horas que nos anda na contramão, lei está mostrando o seguinte: filho, você está na pecado. Porque pecado é cozer. 1 de João capítulo 3, versículo 4 está falando, mas pecado é transgressão da lei de Deus. Então é por isso que lei, ele tem aquele papel, Paulo está falando, uma lei está mostrando, mas não está na erro. Agora, Gálatas capítulo 2, ele está mostrando uma lei, agora está servindo como aio, que é mostrando, mas não está na contramão, mas não está vive contrário àquilo que Deus estabelece para nós. Então ele está mostrando a Cristo. Está conduzindo a Cristo, agora para que não recebe perdão para nossa transgressão da lei. Então, Allah, Paulo mostrando, mas que a igreja de Deus que não ensina nunca, mas que a lei foi anulado porque nós é salvo pela fé. E Paulo já sabia de ensino que Jesus ensinava. Lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17 a 18, Jesus fala: canhos pensa, mas bem anula a lei ou profetas, me bem cumpre, que a palavra cumpre está mostrando que me bem amplia sentido da lei, e bem mostra que lei deve ser guardada, e bem enche a lei, e bem amplia sentido, e confirma no versículo 18, até que seu que terra passa, nenhum til, nenhum jota que deve ser tirado da lei. E queridos, nós temos uma promessa de um novo céu e uma nova terra. E ainda que cumpre aquela promessa. Então Jesus deixa bem claro, mas nenhum til, nenhum jota que deve ser tirado da lei. E Jesus mesmo fala, quem que está amando e está guardando os mandamentos. Só que não vai para 1 de João. 1 de João tem um texto importante que está ajudando a identificar a igreja verdadeira. Ele está falando o seguinte, capítulo 2, nesse versículo 4, ele está falando o seguinte, nesse versículo 3 e 4, e nisto sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então ali, João fala, quem é que está falando de Deus? Igreja que está falando de Deus, denominação que está falando de Deus, mas ele tem China que guarda o mandamento de Deus, é que guarda o mandamento de Deus. Ele é mentiroso e na ele que está a verdade. Ali, João foi de forma bem clara. Quem que está falando de Jesus, ele deve guardar, me conche Deus, ele deve guardar esses mandamentos. E quem que está falando com ele que guarda esse mandamento é mentiroso e na ele que está a verdade. Então, queridos, Deus está mostrando, mas se a igreja guarda-se
mandamentos. Apocalipse capítulo 12, versículo 17, está falando que Satanás está irado contra a igreja de Deus porque está guarda o mandamento de Deus. E Apocalipse capítulo 14, versículo 12, está falando, aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Porque existe uma harmonia entre a lei e a graça. Então, queridos, a denominação que te ensina mas que lei foi abolida, mas que é mais necessário guardar a lei, a Bíblia está mostrando bem claro, ele é mentiroso e na ele está a verdade. Então, que bobo que fazer parte de denominações assim, mas que siga aquilo que a palavra de Deus te ensina. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.